Ou seja, a redenção é a salvação pessoal. A minha redenção é a minha salvação. Bom, dantes, simbolizado o sacrifício, dessa redenção, simbolizado através de sacrifício de animais, de sangue de animais, o que na verdade não substituía e não tinha o efeito supostamente que o sangue de Jesus tem, que é vitalício, É tanto que cada vez, ou era costume, todos os anos oferecer sacrifício por todos os pecados. Então, na verdade, o sangue de Jesus, ele foi derramado uma vez só por todos os pecadores e por todos os pecados. Então, esse sim é um sacrifício completo, Mas somente por meio do sangue de Cristo é que nós somos redimidos, rompendo com as correntes do pecado e somos introduzidos na família de Deus. Nós somos impotentes perante o pecado, e não só o pecado que nós cometemos, o pecado de Adão. Nós somos impotentes para invalidar o efeito do pecado na nossa vida, somente por meio do sangue de Jesus. Jesus, o nosso Redentor. Quem pode ler aí? Outra pessoa? Um de cada vez, gente. Senão tumultua. O cara chegou. Pastora Grace, lê para nós aí. Pastora Grace. Pastora Isabel. Oi? Oi? Ela tá lendo, pastora Grace. Eu não estou ouvindo, não. Tá lendo. Ela tava lendo, tá ouvindo. Uai, eu não estou ouvindo nada aqui, não. E tá me ouvindo? Eu estou ouvindo a pastora Isabel, não estou ouvindo a Grace. Então vamos. Como os sacrifícios do Antigo Testamento eram insuficientes para efetuar uma eterna redenção, Deus, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. A necessidade de um redentor já era previsto nos dias antigos, no Antigo Testamento. São inúmeras as profecias que apontam para a vida de um Redentor prometido. No Novo Testamento, o Redentor está presente entre os homens, dando a sua vida em resgate, tornando-se o preço da nossa redenção. Fomos resgatados pelo seu próprio sangue, portanto, a redenção em Cristo Jesus. Continua? Não. Por que resgatados? Aqui nós começamos a ver uns termos que nos faz lembrar do Egito, O animal que foi imolado no Egito e que tinha que ser sacrificado e comida a carne dele até meia-noite na Páscoa, na instituição da Páscoa. Simbolizava Cristo, o sangue nos umbrais das portas simbolizava o sangue de Cristo, que naquela casa não haveria morte, do primogênito, passava por cima o anjo da morte e saltava aquela casa. O Egito simbolizava o pecado, que era de onde o povo de Israel ia ser tirado, e é de onde nós somos resgatados. Daí vem esse
termo resgatados do pecado. Porque o Egito simboliza escravidão e o pecado também simboliza uma vida de escravidão. Por isso, resgatados do pecado. Né? Ok. O nosso Redentor é a nossa própria redenção, santificação. Jesus é o Redentor. Jesus é a nossa redenção. Jesus é o nosso santificador. Jesus é o nosso justificador. Jesus, ele é tudo. Mas, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Bom, vocês lembram do desenho que nós fizemos? Nós fizemos um desenho do processo de conversão, que é um processo de transformação na vida espiritual, emocional e comportamental, dentro da parte da parte da comportamental, ou seja, que é a transformação da mente, a metanoia, né? Nós até utilizamos Romanos capítulo 12 como base, né, dessa diretiva bíblica de que somos transformados pela renovação da nossa mente. Nós entendemos que isso é um processo, ou seja, imediato é a parte espiritual, mas a parte comportamental é um processo. Eu mudo as minhas ações, as minhas atitudes conforme eu mudo a minha mentalidade. Se eu mudar a minha mentalidade, eu mudo a minha forma de ser. Então, isso é um processo, porque eu tenho que moldar a minha mente conforme a palavra de Deus. E para isso eu tenho que estar exposto ao aprendizado da palavra de Deus. Isso é um processo de santificação, mas o que eu posso, na verdade, resumir como sendo santificação? Santificação é um processo de purificação, ou seja, eu vou purificar uma água, ela está suja, eu vou filtrar ela. É um processo de purificação. Na verdade, a santificação na vida do crente também é esse processo. Hoje eu deixo isso, amanhã eu deixo aquilo, depois de amanhã eu faço aquela outra coisa de forma diferente, eu vou agir diferente naquela outra situação e tal. E esse processo é chamado de santificação. Então, a santificação não é um estado, é um processo. Estado é santidade. Eu estou em santidade. É diferente, é um estado. Agora, a santificação já está sugerindo que é um processo. E a santificação na vida do crente é um processo ininterrupto, ou seja, é um processo que não pode terminar nunca, né? Resumindo, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Eu preciso estar no processo para ver a Deus, mas seguir sugere uma prática contínua. Seguir a paz com todos, ou seja, continuamente procure ter sempre paz com todos. Seguir a santificação, ou seja, continuamente prossiga se santificando no processo de santificação.
né? E, de fato, o evangelho da hipergraça hoje, que diz que, né, tem fé vai para o céu, invalida um pouco a necessidade da santificação. A verdade é que o que nos vai tornar prontos ou preparados ou aptos a ir para o céu é a nossa santificação, o nosso estado de santificação, aliás, nosso processo de santificação e nosso estado de santidade. Outra pessoa pode ler para nós, por favor. Thalia? Eu posso ler. Então não é Thalia, é Thaler. Não é Thalia, nem Talera, é Taler, no presente. Mais pronto. Só lê, Thalia. Usa a palavra no Antigo Testamento. As palavras Como Maria, que estava prostrada aos teus pés e disseste. É a Maria, agora que eu vi que é você, Maria. Pode ler para nós. Ô, Dalcino, você está aí? O Dalcino não deu nenhum terra. Do outro lado do oceano. pode ler, pastor? Por favor. Usa a palavra no Antigo Testamento. As palavras do Antigo Testamento se traduzem por santificação, santificar e santo implica uma separação do ser santificado. O fato fundamental indicado pelo uso destas palavras é a santidade do próprio Deus. Ele é santo, é o santo de Israel. Salmo 71, 22. E é requerida a santidade de todo o seu povo. Levíticos 19, 2. É requerida a santidade. Pode ler. É requerida a santidade. Eu falei aqui. Pode ler, No Maria. Antigo Testamento, tanto as pessoas como coisas que estavam associadas ao serviço de Deus, tendo sido separadas para o seu uso exclusivo, passavam pelo processo de santificação, separação. Vemos isso aplicado ao sétimo dia, Gênesis 2.3, ao lugar de sarça ardente, Êxodo 3.5, ao tabernáculo, Êxodo 29.44, e Arão e aos seus filhos, Êxodo 28.41, a nação de Israel, Êxodo 19.6, etc. Para continuar, pastor? Pode. Usa a palavra do Novo Testamento. O termo grego para santificação é diário, que significa tornar santo, consagrar, separar do mundo e apartar-se do mal. Bíblia do Estudo Pentecostal, página 1937. Esse termo é aplicado a Jesus Cristo, pois ele é visto como santo. Lucas 1,35. Ele é visto como aquilo que o Pai santificou e enviou ao mundo. João 10,36. Nas epístolas paulinas, esse texto é aplicado aos cristãos que foram libertos do pecado e tornaram-se servos de Deus. Romanos 6,22. Só um segundo, Maria. Não esquece não. Quem que fez aí o trabalho? Ah, foi. Tinha trabalho? Quem fez o trabalho? Que trabalho, pastor? Não pode ser. Vai tudo ver a live da aula passada. O Eric gravou a live no trabalho? Ele não gravou? A gente gravou a live. Eu não tenho, eu esqueci.
Ninguém fez o trabalho, ninguém sabe nem que tinha trabalho para fazer. A Vitória fez. Gente, o trabalho, Tailândia fez, certeza. Tailândia faz. Eu também fiz, porque eu faltei algumas aulas para a igreja, se teve, eu não fiquei sabendo não. Eu gosto de treinar no outro dia. Não, mas eu não falei semana passada, eu falei na última aula. Pai, eu acho que o senhor sonhou com o assunto. Não passou não. Eu acho que foi isso. Passei, não passei, Ed? Passou? Vai ele puxa saco também. Eu sou puxa-saco, Ô, tá mas montado lá no se lugar de reforça nós. muito não. Porque meu trabalho, você fala que Grava ele no falou. celular. Foi no final da aula que ele falou no início. Não, eu escolhi no meio. Não lembro de nada, não. Eu tava Jesus! Vocês ficam espertos, gente. Vocês estão fazendo o curso? Mas o quê? Tava na aula e não foi passado o trabalho, não sabe? Isso do teu trabalho, só Tomara que eu não teve trabalho mesmo, né? Teve sim, que eu lembrei. Como é que eu lembrei? Mas era o que o trabalho? Aí, Era do que o trabalho? é sobre a eleição, não era? É, diferença de eleição, a diferença de eleição é outra coisa. E eleito, sei lá. Bom, ninguém fez, siga, eu depois vou reforçar no grupo, porque o povo está meio negociado. Como Maria. Depois eu ponho aqui no grupo para reavivar a vossa memória, tá bom? E a gente faz o trabalho para a próxima semana. Eu preciso mesmo, porque eu vou entrar em coisas que, se vocês não tiverem essa pesquisa feita, vocês vão ficar panguando igual o Pocoyo. Pocoyo! Aqui, Pocoyo! Ô, Dalcino, tá do outro lado do oceano. Dalcino. Estou aqui falando. Dalcino, tá me ouvindo? Não estou vendo, pastora, está comigo. Já comeu piqui? Pai do Senhor. Ainda não, só pão de queijo. Estou comendo pão de queijo aqui. Delícia, hein? Vamos lá. Maria, você parou onde? Sabe desta obra, processo. Página 44. Eu posso fazer pergunta antes? Pode. Bíblia de Estudo Pentecostal, página 1937. Isso é um estudo que está dentro da Bíblia Pentecostal? É. Ou eles Tem rodas de notas de rodapé e tem aqueles estudos que eles põem do lado assim, que fala sobre isso. Por isso, Bíblia de Estudo. Não sei aquela coisa. Qualquer um. Vamos lá então, Maria. O resultado desta obra é um processo produzido pelo Espírito Santo no crente, como um agente da santificação, através do trabalho regenerador e renovador. Isso implica em ele ser uma nova criatura, segundo Coríntios 5:17, em andar na luz, 1 João 1:7, e viver do modo digno do Senhor. Colossenses 1:10. Através da santificação, que é um processo constante na vida do crente, implica em ódio ao pecado e dedicação total a Deus. O conceito básico da santificação é a separação do pecado e separação para o uso exclusivo de Deus. Bom, como nós podemos resumir sobre o processo de santificação? Resumidamente, eu vou fazer um apanhado de tudo aquilo que eu faço
que eu acho que seja pecado. Vamos supor que eu minto, eu falo palavras torpes, falo palavrão, eu faço uma lista dos pecados que eu cometo e paro ou largo, todos os dias, me esforço e lá está. É um processo por causa disso, porque hoje você não mentiu, amanhã não quer dizer que está tudo bem, não. Amanhã você vai ter que também não mentir. Então, aquilo que você deixa todos os dias. Aquilo que você fazia, que era uma prática pecaminosa, você para de fazer e não faz mais, mais difícil no caso de um vício, quem é alcoólatra, quem é fumante, mas também faz parte, entrar no processo e ir desvencilhando e largando. Aí, pastor, eu cheguei num estado que eu já consigo não cometer os pecados que eu cometia, tenho me santificado, amém. Tem como aumentar o nível dessa separação. Por exemplo, eu posso abrir mão de coisas que não são propriamente pecaminosas, mas que eu posso trocar aquilo que eu fazia por mero lazer, entretenimento, ou mesmo para queimar tempo. Eu posso trocar por coisas que são edificantes. Aí eu ainda vou para um nível maior, assim, mais profundo, no processo de santificação. E nesse processo de separação, nós podemos mergulhar cada dia mais e mais, tendo sempre cuidado com a moderação, com o equilíbrio, porque o cristão, ele precisa, há um termo utilizado nas igrejas que é o fanatismo. O que é o fanatismo? Eles considera-se uma pessoa fanática aquela que não se dedica a mais nada, só a Deus, a busca, tudo é Deus. Você vai conversar com a pessoa, é Deus, e a pessoa espiritualiza tudo, e não sei o que, é considerado uma pessoa fanática. E também existe o termo para aquele que é considerado carnal. O carnal é quem? O crente frio, o crente carnal. É aquele que é o outro lado da moeda, é o inverso. Ou seja, não espiritualiza nada, tudo é racionalizado, não tem nada a ver. Geralmente o nada a ver é uma máxima na vida do carnal, cachaçinha tem nada a ver, um palavrão tem nada a ver, piadas pornográficas não tem nada a ver, e assim por diante. E não entende que aquilo está tornando ele uma pessoa, ou ela uma pessoa carnal, O que é interessante biblicamente, e como que a teologia vê a questão do fanatismo? Bom, a teologia vê o fanatismo como sendo muita graça sem conhecimento, ou seja, é quando na verdade a pessoa busca muito, mas ela não tem conhecimento, não corre atrás do conhecimento, tudo por religiosidade. Ora, jejua, adora, não sei o que, mas não muda a sua vida através da palavra. Enfim, a pessoa não tem conhecimento nenhum, tudo que ela faz é por ritualismo ou religiosidade,
Teologicamente, o fanático é esse, é aquele que tem muita graça sem conhecimento, né? E o não é considerado carnal, mas sim formal. É aquele que tem muito conhecimento, mas não tem graça também. Ou seja, os dois lados da moeda. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Ou seja, a graça e o conhecimento são em pé de igualdade. Eu preciso descer na busca para ter graça do alto, mas eu também preciso me aplicar no aprendizado para adquirir o conhecimento. Existe esse equilíbrio, porque graça sem conhecimento é fanatismo, e conhecimento sem graça é formalismo. Não queremos ser um crente fanático, mas também não queremos ser um crente formal. Queremos ser um crente moderado. O crente, ele é conhecido pela moderação em tudo na vida, né? Queremos ser um crente equilibrado, um crente que busca aquilo que é preciso buscar, das duas partes, não só aquilo que me interessa. Então, o conceito de fanatismo, sendo aquela pessoa que só fala de Bíblia, não sei o que, tal, é um fanático. Nem sempre é verdade, nem sempre a pessoa é fanática. Às vezes ela não é fanática, às vezes ela tem sim muito conhecimento, e tem sim muita graça, mas também tem muito conhecimento. Só que assim, às vezes, o homem espiritual, a Bíblia diz que ele de tudo discerne, de ninguém é discernido. Às vezes se torna sem graça para alguém estar com você, porque você não quer participar daquela conversa de baixo nível, e eles não querem participar da sua conversa não é de alto nível, mas de cunho religioso, de cunho, bíblico, que eles não às vezes até nem entendem muito e tal. Então, assim, é rotulado como fanático. Mas, de tudo, se for para você ter um rótulo, esteja o de fanático, não tenha o de carnal, porque melhor ser fanático do que carnal. Não, o bom é ser moderado, é ter graça e conhecimento. Outra pessoa pode ler para nós? Grace não quis ler, Thalia não quis ler, eu não estou entendendo nada. Samara leu? Quem mais tem aqui? Tailane está aqui no carro, não sei se a Tailane consegue ler. Consegue ler, Tailane? Não, também não. Consegue ler? Eu estou fazendo janta. Então a pastora Keila vai ler. Eu cheguei agora do posto, aqui. Tá. Qual que é a página que parou? Carla Costa, estamos na página 44. Ou já viram? Não sei, uma perdidinha aqui, mas eu posso ler. Meio da santificação? Os três estágios, né? Os 3 estágios da santificação. Então é 42, nem 44. E você está com o livro antigo, não é? Isso. Pronto, é isso mesmo. Então, pronto. Os 3 estágios da santificação. O primeiro estágio, a santificação do passado. 3 histórias. Tá. O primeiro estágio da santificação do passado. Em Cristo, o crente é santificado no momento da sua conversão. Uma mudança moral definida ocorre na sua vida quando ele passa pelo processo da regeneração. Ele não
Ou seja, eu aceitei Jesus, a partir de hoje não peco mais. Quem eu era já não faz sentido, quem eu fui não desejo ser. Ou seja, eu não vou mais cometer pecado, mas e o que vai acontecer com o que eu já fiz? Eu já matei, já roubei, já adulterei, já menti, já Então, o que eu vou fazer com esse passado? Esse passado é lançado no mar do para Deus. Para Deus. O seu passado é lançado no mar do esquecimento para Deus. Ou seja, querendo ou não, é santificação, porque você está livre do seu passado. O problema é que é para Deus, e a Bíblia vai dizer, é Deus falando através da Bíblia: por amor de mim, dos teus pecados não me lembrarei mais. Por quê? Porque os nossos pecados remetem a Jesus na cruz, sofrimento, dor. Então, Deus, ele vai dizer: por amor de mim, dos teus pecados não me lembrarei mais. Aquilo que passou, ficou para trás. Agora é nova vida. O problema, e eu tenho que entender que é para Deus que foi lançado no mar de esquecimento e não para mim, porque às vezes o meu passado tenta me subjugar, ou seja, o inimigo tenta colocar um peso de culpa, ou seja, fazer com que eu carregue um fardo pelo meu passado. Aí Jesus vai dizer: vinde a mim, eu vos aliviarei. Então esse fardo tem que ser depositado em Cristo. Ou seja, na verdade nós não podemos estar sendo subjugado pelas coisas do passado. Devemos abrir mão, entender que, e tem pessoas, eu costumo falar isso, eu gosto de falar isso, tem pessoas que o passado dela incomoda tanto que Deus já lançou no mar do esquecimento. Ele não quer lembrar dos pecados daquela pessoa, mas a pessoa carrega um peso de culpa tão grande que a pessoa fica constantemente, toda vez que vai orar, lembrando e esfregando na cara de Deus o pecado dela. Tipo, me perdoa, não sei o que e tal. Filha, você já foi perdoado, o passado ficou para trás, todas as coisas se fizeram nova e segue adiante, pelo amor de Deus. O próprio Deus fala: pelo amor de Deus, pelo amor de mim mesmo, esquece isso, viu? A pessoa fica esfregando na cara de Deus o pecado dela, do passado, que já foi perdoado. Ou seja, o processo de santificação é o perdão da escravidão daquilo que você passou, né? Mas não está completo. Por quê? Porque você tem que todos os dias vencer o pecado. O que acontece com a colheita? Por exemplo, tu plantas de folhas, folha de semeadura. E se eu plantei pecado, uma pessoa adulterou, ela se converteu, ela não vai ter a consequência daquilo aqui na terra, porque assim, eu creio que foi jogado no mar de esquecimento para Deus, e que Deus a consciência espiritual é anulada, ou seja, a consequência espiritual é anulada, ou seja, a pessoa aceitou Jesus, pintou e bordou, tal, Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, ele aceitou Jesus, tal, mas ele fez isso, ele fez aquilo. No mundo espiritual, ele é justificado. A consequência do pecado é a morte. Bom, ele vai ser gerado vida nele, por Jesus Cristo. E então a consequência espiritual do pecado é anulada. Agora, a consequência natural, ela é milimetricamente
colhida. Por exemplo, eu adulterei, um exemplo, perdi minha família. Pode ser que com muita oração, eu pedindo a Deus para restaurar minha família e tal, não sei o que, eu consiga de volta, mas a consequência natural já estou vivendo, que a família já foi embora, já perdi a família, perdi tudo e tal. Então, é aquilo que eu falei, no mundo espiritual as coisas quase que são todas instantâneas, não é tudo instantâneo, mas no mundo espiritual as coisas acontecem assim, pouco, na maioria das vezes. Agora no natural não. Então uma pessoa que matou e nunca... vai sofrer consequências naturais. A pessoa que hoje chegou aqui e se converteu um homem que matou não sei quantas pessoas e nunca foi descoberto. Se ele sentasse para conversar conosco, um discipulador ou alguém, ele seria aconselhado a se entregar? Não, a consequência espiritual é automaticamente anulada. Ele tem um perdão, ele não vai, pronto. A consequência emocional, nesse caso, nem todo pecado tem consequência emocional. Nesse, tem um buraco na alma dele, que ele tirou vidas. Então, ele vai precisar de ajuda na área emocional, assim como em outras situações. Bom, na questão natural, tem que ser analisado caso a caso. Eu não aconselharia a entregar, eu aconselharia a procurar um advogado, expor a situação e receber aconselhamento, porque se trata de um crime, e quem percebe de crime não é pastor, é advogado, né? Então, eu aconselharia alguém que matou lá no passado, que quer mudar de vida e tal, procurar um advogado. Aí o advogado vai ver se é legítima defesa, vai ver um bocado de coisa, ou se ele entregar vai ter penas suspensas, o advogado vai saber orientar ele. Só que lá tá, isso já faz parte da consequência natural, se tiver ele tem que colher, entendeu? Tem que desfrutar até a última gota da consequência gerada pelo pecado dele. Quem está valendo? Quem está valendo? Vocês lembram? O nome dela? Era eu que estava lendo. Ah, manda bronca, cara. O segundo estágio, a santificação do presente. Olha, nós falamos na santificação do passado, então você é liberto daquilo que passou na sua vida. Agora você vai ser liberto no presente, isso é um processo. Todos os dias você precisa. Vai, Carlos. Nesse estágio, o crente está sendo santificado. E o mesmo Deus de paz vos santifique, que todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Repara que a palavra conservados pressupõe continuidade também. Ou seja, conservar conservar é uma prática contínua. Conservar, manter, continuidade. A santificação, na verdade, é um progresso constante que envolve o cotidiano do cristão. Fala da assimilação da vontade de Deus pelo cristão no seu dia a dia. Vejamos a expressão do sábio. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É para você entender, é para nós entendermos que é contínuo, mas não é total. Ou seja, amanhã você vai descobrir que tem mais uma coisa para você abrir mão. E que você vai abrir mão. E que no outro dia você vai descobrir mais uma. Ou seja, hoje o Espírito Santo vai falar, pastor Jacques,
tem que tirar a barba que está me incomodando. Aí o pastor Jacques vai lá, estou dando um exemplo, a barba não é pecado. Aí amanhã ele já vai ministrar, pastor Jackson, e esse cabelinho aí, parecendo uma bucha, corta. Aí o pastor Jacques vai lá, corta, né? Aí no outro dia, e o banho, filho, banho, cheira mal quem não toma banho. Ou seja, esse processo de purificação, de transformação, ele é contínuo. E todo dia vai ter uma coisa para você melhorar, né? Ah, pastor, e quando que eu chego no estado 100%? Difícil, né? Difícil. Mas se chegar, olha, é bênção, né? Quem sabe não acontece como Enoque, que Deus levou para si, né? Tomou para si. É isso. Ah, mas eu vou pecar porque eu não quero ir agora. Não se trata disso. Não vai pecar, não vai para o inferno, é pior. Aí não é Deus que leva para si, é o Satanás que leva. Carlão. Mamãe. É a mamãe. Esse texto implica que devemos crescer e avançar para a santificação, gradualmente nos tornando mais parecidos. Aí. Com Cristo, né? Provavelmente. Travou. Sempre uma vida de santificação. Segue a paz com todos e a santificação. Hebreus 12:14. Essa ordem implica um imperativo presente. A santificação. Ou seja, o seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, que não está aqui, mas tem no texto. Eu já disse que pressupõe continuidade, seguir, ou seja, continuem seguindo todos os dias a paz com todos e a santificação, né? Para além de ser contínuo, pressupor continuidade, também é uma frase imperativa, ou seja, não é um pedido, é uma ordem. Seguir, não é se for possível. Há um texto bíblico que fala da paz, né? E que fala se for possível, né? Que é, se for possível, quando estiverdes em vós, tende paz com todos. Aí é se for possível, não é uma ordem imperativa, é um pedido, é um apelo. Agora aqui não, aqui é uma ordem mesmo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segue a paz com todos, tem que suportar, só tem que suportar mesmo. Ficou no ar. Do nada. Ô, irmão Pedro, para de beliscar o Pedrinho aí, irmão Pedro. Você tá beliscando o menino. É nada. Eu fico de cara, Mas ele é mais consolo. Para seguir a paz com todos, basta não ser contencioso. já tô com os pelos dourados, velho. Dá pra ver agora você. Agora também tá com coisa mais, tá? Estão me vendo melhor, né? Assim, dias luz. Bom, como que eu vou seguir a paz com todos? Paz, vamos entender. A Bíblia não está te mandando relacionar com quem você não gosta, supostamente, com quem você não tem
condição de ter um relacionamento saudável porque a pessoa é contenciosa. Manter a paz é não estar em guerra. Ponto. A China não está em guerra com Portugal. Eu acho que não, a gente não sabe. Mas pronto. China não está em guerra com Portugal, então estão mantendo a paz. Agora, estão se lambendo? Talvez também não. Talvez uma está lá na Ásia e outra está aqui na Europa. Então eu vou ter paz com o Eric, ele lá na paróquia dele e eu na minha. Se eu não estiver em guerra, eu mantive a paz com ele. Agora, se eu tiver obrigatoriamente que me relacionar com ele, que seja com paz, que seja não contencioso. O que é? A Bíblia fala dos obreiros não ser contencioso. O que é contencioso? Contencioso é uma pessoa que arma contenda por tudo e por nada, uma pessoa contenciosa. Qualquer coisa, você está lidando com ela, qualquer coisa é uma contenda, é uma briga, é uma discórdia. Então, mas essa pessoa pode ser também não intencional também? Como assim? A pessoa ser contenciosa, mas não intencionalmente, mas ela tem, o coração dela é voltado para fazer aquilo e ela não está percebendo, como se fosse pecado de estimação. Pode, independentemente, é contenda. E assim, se te tirou a paz, se tirou a paz entre você e a pessoa, você precisa tomar uma medida. A mais grave talvez é afastar daquela pessoa, mas tem que ter tomado uma medida para que haja paz. Ou seja, que cesse a guerra, cesse a contenda. Mesmo que a pessoa seja não intencional, é pecado. Então aquela ideia que mas como que eu vou manter a paz com todos se tem pessoas que não dá para você se relacionar? Não, manter a paz não está mandando relacionar, está mandando não brigar, não ter guerra. Deixa a pessoa quietinha no canto dela. Vamos lá, quem pode ler? O Pedro vai ler? Tá com cara de quem quer muito ler. O terceiro estágio da santificação, a santificação do futuro. Olha aí. A nossa santificação nunca se completará nesta vida, mas boa santificação é um processo gradativo e abrange 3 estágios. Ela será completa quando estivermos com o Senhor nas mansões celestiais. Vejamos o que nos diz o apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, que ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Olha aí. Mas sabemos. Pode continuar, pastor? Pode. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, veremos. 1 João 3:2. Essa é o melhor estágio da santificação. É quando o que é mortal se reveste de imortalidade e o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. Certo? É quando, no momento do arrebatamento, nós fomos transformados. Porque eu vou estar vivo. Quem está morto, quem morrer, vai ser ressuscitado já no corpo transformado. Pode continuar, pastor? Leai-vos. Nota: no céu estaremos livres da presença do pecado. Olha aí. Vão ser revestidos de incorruptibilidade, né? Então não haverá possibilidade de pecado. Meios da santificação. Deus disponibiliza os dons, meios pelos quais somos santificados. Vejamos alguns meios de santificação do cristão.
a base da nossa santificação. Diz também Jesus, para santificar o seu povo, que o próprio sangue padeceu fora da porta. Hebreus 13, 12. A morte de Cristo tornou-se a base de toda a santificação. O sangue de Cristo que nos justifica é o mesmo que nos santifica. O Espírito Santo, o agente da santificação, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1:4. O Espírito Santo, como agente de santificação, produz no pecado, após a conversão, o desejo de ter uma vida santificada. Essa evidência é aprovada através do fruto do Espírito. Bom, vamos lá ver. Peço perdão, Pedro. O fruto do Espírito, né? Nós sabemos que é paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bom, o fruto do Espírito fala de caráter cristão. Beleza. Top. Agora, qual é a ação do agente santificador na vida do crente? Quem é o agente promotor da santificação na vida do crente? O Espírito Santo. Ou seja, o sangue de Jesus me limpa, me lava, ele torna possível a minha regeneração, mas existe um agente santificador. O agente santificador é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai me ajudar em viver em vitória sobre o pecado, né? E ele vai não só me fortalecer, mas ele vai fazer algumas coisas específicas. Por exemplo, como ele vai fazer com que eu tenha o poder do sangue de Jesus atuando na minha vida em relação àquilo que eu fiz? O Espírito Santo, ele vai gerar em mim algo chamado arrependimento. Através do arrependimento, eu reconheço quão mal é aquilo que eu fiz, o pecado. Aí, o sangue de Cristo vai me lavar. Ou seja, ele promoveu a santificação que eu fiz. Beleza. E como que ele promove a santificação no contínuo, ou seja, na hora, no dia a dia? Eu falei que te fortalecendo, te dando força para viver em vitória sobre o pecado, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele não é necessário só para me convencer do meu pecado. Ele também é poderoso para me fazer viver em vitória sobre o pecado. Então, o agente santificador é o Espírito Santo. Eu vou me santificar, mas eu estou meio chateadinho com o Espírito Santo, estou de mal dele, ele que fique lá no cantinho dele, ou aqui no meu. Bom, não há santificação sem um agente santificador, certo? Pode continuar. A palavra, a ferramenta da santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. A palavra de Deus. A palavra de Deus tem o mérito de purificar e lavar as manchas do pecado que maculam a alma do pecador e tornando-se um método eficaz de santificação na vida cristã. O salmista fez uma indagação: como purificará o jovem o seu caminho? Ele mesmo deu a resposta, observando conforme a tua palavra.
Observando conforme a tua palavra. Pode A continuar. palavra produz no cristão um desejo intenso de uma vida santificada. Outrora ele era escravo do pecado, mas através do conhecimento da palavra que liberta, João 8:44, ele tornou-se um servo de Deus e um cidadão do céu. Através desta mesma palavra, ele agora aspira a uma vida santificada, que é uma vida oposta àquela que ele vivia quando não conhecia a palavra de Deus. A palavra é um antídoto contra o pecado, diz o salmista. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Vivamos uma vida regrada pela palavra de Deus, que produz no cristão uma vida santificada. Essa vida é oposta a tudo aquilo que o mundo, sistema, sem Deus, ensina e defende. Vivamos de tal modo que as pessoas digam: este que passa nós é um santo homem de Deus. Amém. Justificação. Esse passa muito. Espera aí, não vamos falar sobre justificação hoje não. Vamos parar na santificação mesmo. Isso aí é. Alguém tem alguma questão para fazer da aula passada, dessa aula, das aulas vindouras? Vindoura é difícil, né? Eu tenho um pouco mais de dificuldade de fazer que não. Pra lembrar. Isso é bom, né? Tem a ver com combustível. Bom, então eu vou tentar pôr aqui no grupo o trabalho, e o trabalho é mesmo sobre eleição. E nós precisamos fazer porque a gente já está falando de coisas que atropelam. Por exemplo, eu preciso de viver em santidade para ser salvo. Quer dizer, a salvação, minha salvação é condicionada pelo meu estado, ou seja, se eu estou vivendo ou não uma vida de santificação, né? Se eu sou eleito e a eleição é incondicional, ou seja, Deus que escolheu, eu preciso de fato me preocupar com santificação. Algumas perguntas que poderia surgir aqui, né? E que não surgiram, mas eu vou colocar aí o trabalho no WhatsApp e tentem pesquisar, para a gente não ficar também perdido no livro, tá bom? E a gente está quase no final, esse livro é rápido. Tá? Bom, eu só queria fazer aqui umas perguntinhas aqui para a live. A primeira: quem era João Calvino? Reformador. E mais? João Calvino era um padre que não concordou com a doutrina que estava na Igreja Católica e fez uma reforma levando o catolicismo para o cristianismo, mais ou menos isso. Quem é que falou mais aí? E é o que criou a linha de pensamento de que eleição, né? Pronto. É isso aí. Também é o fundador do calvinismo, né? Dos 5 pontos do calvinismo. Mas
Agora aqui, na sala. Não é, gente? Sobre João Calvino. Meu Deus. Falaram tudo? Melhor falando com ele. Aí nem todos vão ser assim. Então vamos aqui na sala aqui. Quem foi Jacobus Armínio? Quem foi já Armínios? Teologicamente confrontou a ideia calvinista. Armínios. Quem foi Armínios? Essa resposta Pode também. Não, pode ser dos dois lados. Juntar tudo e ver se dá alguma coisa. a mãe tem respondido. Foi um teólogo, pastor, da igreja holandesa. Foi um teólogo holandês, verdade. Mas Ele refutou o sistema de Calvino. Ele se levantou, né? Se levantou para refutar o sistema calvinista. os 5 pontos do calvinismo foi refutado, né, pelos 5 pontos do arminianismo. Então ele é o fundador do arminianismo, não é isso? Mas também. Hoje é o que a gente segue, né? Tá. Eu não. Beleza. Então vamos lá. Vitória, o que é a eleição? Eric, o que é eleição incondicional? Incondicional. Eleição incondicional. Incondicional a eleição é escolher. Deus escolheu o mundo para que fosse o céu com ele. Mas incondicional imagina, Eleição eu tô em pecado. incondicional. A pessoa achar que mesmo depois tendo aceitado a Jesus e tudo mais, continuar vivendo em pecado não tem problema, é como se fosse a graça. Incondicionalmente eu vou. Não tem condição. Eu sou eleito porque Deus falou que eu sou eleito, faço isso muito bem. Pastora Grace, graça irresistível. Jéssica, pastora Grace, pode falar. E a aula que eu fui, talvez foi a aula que eu não assisti ainda. Jéssica, graça irresistível. Graça irresistível é que o homem não poderia resistir à graça de Deus. Ou seja, uma vez que você foi eleito, você não tinha a hipótese de não querer ser participante da graça. Entendeu? Ou seja, você não pode abrir mão da graça. Graça irresistível. Faz parte do calvinismo, né? Dalcino. Vamos aqui pro Dalcino. Dalcino. Fala comigo aí. Ô Dalcino, fala para nós aí o que é o que é a predestinação. Predestinação é uma coisa que às vezes alguns estudiosos falam que a predestinação é que a pessoa já nasceu predestinado a um destino e não
tem como mudar mais. E quem não nasceu predestinado não vai ter mais direito de salvação. Quem não já nasceu com a salvação vai ter mais direito à salvação, porque a predestinação é a coisa que você já nasceu já com aquilo e não muda mais. Então, não é assim que eu acredito que seja. É isso? Sim, a predestinação é estar previamente escolhido por Deus para um destino. Carla, livre-arbítrio. Pastor, sou eu, Pedro. Pedro. A carta eu sempre cumpri. Livre-arbítrio é o poder de escolher qual caminho tomar. Isso. Keila, soberania. Soberania na minha palavra, como se fosse um poder absoluto de tudo, sobre tudo. Soberania, né? Ser soberano. Samara, faz para mim um contraste entre a soberania e o livre-arbítrio. Contraste de soberania e Harmoniza a soberania com o livre-arbítrio. humanizar? Parece que pegou, hein? Peguei não? Humanizar? Como assim? Harmonizar, como é que funciona em harmonia a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Tá. Vamos ver se eu entendi. Livre-arbítrio. Você pode decidir, né? Você decide. Deus, poder absoluto, mas ele não interfere na sua decisão. Tipo isso? Tá, mas como é que a soberania dele, com a soberania dele, ele não interfere no nosso livre-arbítrio? Como que isso se harmoniza? Rapaz, como isso se como isso se harmoniza? Pastor Isabel vai falar um pouquinho para nós também. Melhor. Pastor Isabel. Sobre a questão sobre a soberania de Deus, que não invalida, né? E vice-versa. Deus é soberano, nós temos o livre-arbítrio, mas isso não invalida o seu poder sobre todas as coisas de Deus. Isso que é por aí. É por aí. Mas como Thalia Marques, como que isso se harmoniza? Ainda não foi. Deus é ilimitado e Ele quer que o ser humano escolha estar com Ele. É por isso que Ele decidiu que teria livre-arbítrio desde que saiu. Pronto, é isso que eu queria ouvir. Deus é soberano, Ele decide tudo. Como que se harmoniza eu ter o poder de escolha se Deus é soberano? Bom, é simples. Porque Ele, na sua soberania, decidiu que eu podia escolher. É assim que se harmoniza a soberania de Deus. Bom, Deus na sua soberania decidiu que nós teríamos o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha. Agora, quem é que falta falar aqui? A Tailane. Tailane, por que é necessário haver o livre-arbítrio? Nossa, logo eu que já usei tanto. Eu não sei. Daniel. Daniel, por que é necessário para Deus que o homem tenha o livre-arbítrio? Para que a justiça de Deus seja efetiva. Se fosse
ela quer responder, Daniel. Você não deixa ela responder. A Maite quer responder, você não deixa ela responder. Maria, por que é necessário o livre-arbítrio, Maria? Gente, eu falei, vou falar e repito. E se quiser me remover, me revolve. Me revolve. Sem o livre-arbítrio, a adoração não seria adoração. Nós somos criados para adorar a Deus. E se nós adorássemos tipo um robô, nós somos criados para aquilo, não foi escolha nossa. Isso que eu ia falar, mas ia ser uma obrigação, Não uma adoração. Não uma adoração. Ia ser uma obrigação e não uma adoração. Isso mesmo. Então é assim, é necessário. É isso aí. Bom, vamos orar então. Foi só para dar uma regada aí nos neurônios, porque a gente... Não está fazendo nada, peço perdão. E o trabalho? Trabalho eu vou pôr no WhatsApp, vou pôr escrito aí no WhatsApp. Ouviu, Dalcino? O trabalho eu vou pôr escrito no WhatsApp para vocês esquecerem de novo. Vai lá, o Dalcino comeu muito pequi, ele vai orar para nós para terminar. Amém? Ó, peraí que a Vitória quer falar. Não, é uma pergunta. O carro tipo assim eu fazia, ele só foi pro primeiro livro? Não, eu vou fazer também. Provavelmente a prova desse livro vai ser. Por acaso, se eu penso que Piqui? Ah, é bom demais. Arroz de piqui. é bom demais dar Piqui na galinhada. Piqui na galinhada. Ela tem um negócio assim, meio espécie, sei lá, tem como é bem... Aquilo é cheio de espinho. Você não conhece. Parece que um pouco, sei lá. E parece que o gosto é meio massa. O frango é bom também na galinhada. Vamos orar então? O diácono Dalcino Moraes Silva, ele vai estar orando a Deus, agradecendo por este momento de aula. Sim. Se eu puder abrir uma página em Goiânia, envia. Nós queremos. Mas o Dalcino, se o Dalcino quer, é outra coisa. Não, ela falou para você enviar ela. Ela falou, me envia. Ah, não, mas o Belô não fica sem a senhora, não, pastor? Ué, mas ele vai junto, ué. Uai. E a gente fica sem pelão. Não acontece mais pra trás, não. E a gente fica sem vocês aqui. O pastor Leite está aí para falar nas reuniões. Vamos lá. Dalcino, fecha com chave de ouro. Cuidado com o copo, hein, meu pastor? Fica ligado aí. Estão certos, tá? Volta aí. Volta aí. Ora aí. Quer entender mais de dia, cada dia. Senhor, nos dá um entendimento da palavra. Nos dias, Senhor, nos dá um entendimento da palavra. Aquele que deve ter não vem do teu pai, de barra, e traz o Senhor de uma coisa que alcançar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja na vida de cada um que aguarda a vida de Cristo agora e para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe a todos.